Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 8 de agosto da 19ª semana do Tempo Comum, e a liturgia da Palavra que nos dá a igreja para meditarmos um pouquinho hoje, a primeira leitura é do livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, início do livro, não? Versículo 2 ao 5, pula versículo 24 ao 28. Aqui é uma montagem, não? Mas aqui apresenta Ezequiel no exílio, às margens do rio Cobar. Tem até um salmo que se dedica a descrever a tristeza do povo. Estão no exílio, junto aos canais da Babilônia. E eles choram de tristeza e tinham as suas cítaras penduradas, porque não tinham vontade no exílio de cantar cantos alegres, mas os seus inimigos queriam obrigá-los a que ficasse alegre, a cantar um canto de Sião. Como cantar um canto novo, diz o Salmo, em terra estranha, em terra estrangeira. Então, no meio desta tristeza, deste sofrimento do povo, o Senhor se manifesta ao profeta Ezequiel em visão. E a visão que tem Ezequiel é um pouco estranha se você entrar nos detalhes. É um carro de fogo, do qual o Senhor está nele com o seu trono e vai em todas as direções, vai ao mundo inteiro. Eu diria a figura quase do Evangelho, do Espírito que vai a todos os lugares. Por que eu digo que é do Evangelho? Porque aparece 4 figuras. Aqui talvez não descreva no trechinho da montagem da leitura, mas você pega lá o capítulo 1 do profeta Ezequiel, vai aparecer 4 figuras, tem asas, etc. São seres, não? Um com cara de touro, um com cara de leão, um com cara de águia e um cara de ser humano. Os 3 têm aspecto humano, mas a face, não? Um de touro, um de águia, um de leão e um de ser humano. E a igreja sempre interpretou como sendo símbolo de cada um dos evangelistas. Agora não vou lembrar quem é quem dos evangelistas, estava procurando, mas não encontrei. Mas só para dizer que este carro de fogo é figura da evangelização, do anúncio, do evangelho, essas 4 figuras, né, que tem que levar a boa nova a todos os lugares. Por quê? Porque o povo está no exílio e o Senhor manifesta a sua glória no exílio ao profeta Ezequiel. Para que este povo, ele vai dizer palavras ao povo, em nome de Deus, para animar este povo. Sim, o Senhor permitiu que eles fossem ao exílio, mas lhes promete que eles vão um dia, se voltam-se de coração ao Senhor, poder retornar à sua terra, à sua pátria, reconstruir o templo, enfim. E de alguma maneira, imagina, num lugar desolador, triste, como pode manifestar algo fantástico, a glória de Deus? Pois Deus está onde Ele quer manifestar a sua glória. Por isso, São Paulo, falando do mistério da cruz de Cristo, vai dizer que em Cristo, no rosto de Cristo, na face de Cristo, está manifestado a glória de Deus. Por isso, Deus, às vezes, manifesta-se onde a gente não percebe, na fraqueza, no meio da pobreza, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio de uma situação que eu não entendo, não percebo. Aí Deus quer manifestar a sua glória. E o que é a glória de Deus? Onde eu só vejo morte, sofrimento, tristeza, o Senhor nos dá esperança, alegria, ou seja, esperança de que eu posso sair, que a situação vai mudar, que a morte pode se transformar em vida, que vamos ressuscitar, que vamos viver outra coisa, porque Deus não se esqueceu do seu povo, da sua gente.
daqueles que ele tirou do Egito, da escravidão, para a liberdade. Mas como esse povo abandonou o Senhor, permitiu que eles fossem ao exílio. E o exílio é fundamental ao povo de Israel, porque é no exílio que os profetas vão recordar-lhes a história. E para eles vão entender que a sua história está cheia de Deus. Quando se proclama uma leitura daquilo que Deus fez neste povo, que a gente chama de palavra de Deus, no fundo é a história deste povo. Mas proclamar a história que Deus fez com este povo é tornar Deus presente. O mesmo Deus que agiu com força, com poder, no Egito, na escravidão, no deserto com este povo, é o mesmo que agora agirá. E se por um tempo ficou em silêncio para que este povo se convertesse, mudasse o coração, mudasse de mentalidade, mudasse de atitude, se arrependesse, voltasse ao Senhor. Porque a promessa do Senhor é que este povo volte à sua terra. E por isso aqui, é verdade que aqui só está uma pequenina descrição deste carro de fogo, desta glória de Deus. É isto que eu quero destacar. Deus manifesta a sua glória onde eu e você talvez não vemos. No meio da cruz, no meio do sofrimento, no meio da dor, no meio de uma situação difícil. Para que eu e você não percamos a esperança. O importante é que o Senhor se manifeste a nós. Que apareça. Porque senão parece que Deus só é Deus se tiver tudo jóia, tudo bom na minha vida. Mas se Ele permite sofrimento, mas Ele permite às vezes o sofrimento para manifestar neste sofrimento a glória, e a sua glória. Se vocês lembram o evangelho do cego de nascença, quando os discípulos perguntam a Jesus por que ele é cego de nascença, culpa do pecado dele ou culpa do pecado dos pais? Então por isso que ele foi castigado com a cegueira desde que nasceu. E Jesus vai responder aos discípulos, ele não é cego nem por culpa dos pais, por causa do pecado dos pais, nem pelos seus próprios pecados, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Puxa vida, um homem cego de nascença, que coisa horrível. Exato. Deus quer manifestar a sua glória, o seu poder, que pode transformar uma realidade e dar sentido à nossa vida. E por isso espero que essa leitura de hoje, ainda que pareça estranha, toda essa descrição do carro de fogo e dos seus personagens, mas que nos alegre. O Senhor quer manifestar a sua glória no meio dos nossos combates, lutas e sofrimentos. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 17, do versículo 22 ao 27. Jesus tem que anunciar aos discípulos de novo a sua paixão. Quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, e ele diz que ele vai ter que ser entregue, nas mãos dos homens, vão maltratá-lo, mas no terceiro dia os discípulos ficam tristes, não entendem, não percebem. E esta é a dificuldade. Os discípulos, quando a gente está no meio do sofrimento, da dor, ou quando te anunciam algo triste, parece que isto te cega, te deixa surdo, você não escuta alguém que te dá uma palavra de ânimo, não enxerga uma luz no fim do túnel, é horrível. E o Senhor quer, como eu dizia em relação à primeira leitura do profeta Ezequiel, quer manifestar a sua glória onde a gente não entende, onde a gente não percebe. Cristo, é verdade, entrará na paixão, mas vai manifestar a sua glória, a glória da sua ressurreição, da vitória sobre a morte. E eu espero que este fato, este acontecimento da ressurreição de Cristo faça com que o nosso sofrimento, os nossos combates, as nossas dores, a nossa cruz, carregar a nossa cruz de cada dia, não tenha este peso que nos leve à tristeza, ao desespero, mas que nos dê um fio de esperança. Deus vai manifestar o seu poder, vai manifestar a sua glória no nosso meio. E aí, os discípulos, depois de escutarem isto, quando chegam a Cafarnaum,
os cobradores do imposto do templo perguntam a Pedro: e aí? O teu mestre não paga o imposto do templo? O imposto para o seu povo, para mantermos o templo? E responderá que sim, que paga. Porém, quando Pedro entra em casa, Jesus pergunta a Pedro: Pedro, de quem que os governantes cobram impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? E Pedro vai responder: dos estrangeiros. E Jesus vai argumentar: então os filhos estão isentos. Porém, para não escandalizarmos, vai lá, pesca um peixe, o primeiro peixe que tu pescar, da boca dele terá uma moeda, paga o imposto por você e por mim. Aqui, Jesus está dizendo que às vezes pode parecer coisas que são injustas, que você não entende, que você acha que olha, não deve aceitar, deve se rebelar. E Jesus diz: ainda que estejam erradas, ou sejam abusivas, tranquilo, faça. Como ele fez aqui, paga o imposto, pronto, tranquilo. Porque, de verdade, o importante é ter o Senhor, é estar com o Senhor. No meio dos nossos sofrimentos, combates e lutas, permanecer com o Senhor. É Ele que dá sentido. Mesmo que eu sofra injustiça, mesmo que eu seja caluniado, mas se eu tenho o Senhor, todo esse sofrimento tem sentido, tem um porquê, tem um para quê. Espero que de verdade a liturgia de hoje nos anime e nos ajude, porque vivemos tempos conturbados, pandemia, guerra, crise financeira, enfim, tantos sofrimentos humanos, e às vezes a gente se pergunta: onde está Deus? Cadê Deus? Por que tudo isto? E eu espero que a liturgia de hoje nos anime a não perder a esperança, a nos apoiar no Senhor e a esperar que Ele manifeste a sua glória. Hoje, como é a memória de São Domingos, o fundador dos dominicanos, eu vou fazer a oração coleta da missa, da memória deste santo. Tá bom? Oremos. Ó Deus, que os méritos e ensinamentos de São Domingos venham em socorro da vossa igreja, para que o grande pregador da vossa verdade seja agora nosso fiel intercessor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.